Última vez que alguém dá um beijo no ouvido pra saber se eu sou surda de verdade ou não. Pode dar, Otto. Você não. Ai, gente, pois é. Na minha época de colégio já recebi tanto surdão. Na época da gente chamava surdão, quando a gente dá um beijo no ouvido, que fica parecendo que soltou uma bomba, assim. Aí fica aquele zumbido. Você fica momentaneamente sem escutar. Nossa, o pessoal amava fazer isso comigo, achando que pra provar que eu não era surda. Só que não sentia nada, né? Porque era tipo, não tenho sensibilidade pra nada. Aí só assim pro pessoal provar, né? Pro pessoal que eu era surda, né? Ai, nossa, eu já sofri muito, muito bullying com essas coisas. Mas eu acho que por ser surda, eu fui poupada de muitas coisas, assim, sabe? Eu acho que eu não via muita malícia e a maldade das pessoas nas piadas, nas brincadeiras. Às vezes demorava um pouco pra captar, sabe, a maldade. Mas quando eram piadas bem explícitas, assim, aí eu ficava bem, bem triste, chorava muito. Principalmente quando o pessoal me chamava assim, lá vem a surda, ou Emily, deixa de ser surda, ou sei lá, alguma coisa que fosse assim explícita, que aí eu, tipo, não sei, aquele impacto. Aí eu ia pro quarto chorar, ficava bem mal. Eu vi o post de uma menina que também é implantada, que ela falou algo interessante, que eu nunca tinha parado pra pensar. Ela disse assim: a sua surdez é muito mais visível do que você pensa. Às vezes você pensa que as pessoas não estão percebendo que você tem um problema auditivo, mas elas percebem. Elas percebem quando você sente dificuldade para entender alguma coisa, sente dificuldade para se orientar onde você está, de direção, sente dificuldade para quando você tapa a sua boca, principalmente quando na pandemia, né, que tava todo mundo de máscara. Então as pessoas percebem, às vezes não percebem, não entendem, não sabem o que é, mas elas percebem que tem alguma coisa. Então, às vezes você tenta disfarçar e acha que ninguém tá percebendo a sua surdez, mas a sua surdez é muito mais visível para as pessoas do que se você estivesse colocando um aparelho auditivo ou implante coclear. Isso me fez pensar que eu nunca tinha reparado nisso, né? Na minha época de adolescência era inadmissível colocar um aparelho auditivo. Eu nunca cheguei a cogitar na época. Eu não sei. Eu acho que porque na época eu era muito visada, assim, sabe? E era colégio interno também, eu tinha muita vergonha. Se eu usasse aparelho auditivo, eu ficava, meu Deus, o que as pessoas vão pensar de mim? E aí eu vou ter que ficar me explicando. Até que eu comecei a usar a minha doença ao meu favor. De falar assim, olha, ao invés de ficar chorando, eu vou usar ela e vou falar, explicar para as pessoas o que eu tenho. E foi o que eu fiz. Parei de chorar, pelo menos algumas vezes. Parei de chorar e comecei a explicar para as pessoas que eu tinha dificuldade, que eu tinha uma surdez, que eu não escutava de um ouvido e que se elas percebessem, se elas me chamassem, eu não escutasse por causa disso. E aí fui explicando muitas coisas e as pessoas foram entendendo, foram compreendendo, porque as pessoas não acreditavam em mim, né? Porque acham que eu falava bem, porque eu cantava. Nunca iriam perceber que eu tinha esse problema. Mas as dificuldades tem, e muito, né? A gente sofre bastante. Mas a gente também abstrai muita coisa e a gente aprende a lidar, né? Para fazer a cirurgia, a gente também é acompanhado com psicólogos, né? A gente é acompanhado com toda uma equipe, com psicólogos, fonos, e a psicóloga foi muito, muito útil, foi muito bom. Fizemos algumas sessões, inclusive sessões com a família, uma sessão com a família, para explicar todo o processo que eu iria passar no pós-operatório, né?
porque vai ser um momento de muita confusão mental. Estou ansiosa para saber como vai ser esse processo. Mas eles vão aguentar mais, né? E então foi muito bacana. E vou deixar vocês aqui com ela vai explicar um pouquinho para vocês sobre isso. E foi uma coisa que eu senti muito falta. Eu não fiz acompanhamento com psicólogo. Eu acho que se eu tivesse feito na minha época, quando eu era adolescente, talvez eu não precisasse ter passado por tudo que eu passei. Talvez tivesse sido muito mais tranquilo. Mas é assim. Agora, hoje, eu sei. E eu posso explicar para as pessoas o que não fazer e o que seria melhor fazer. E é isso que eu quero passar para vocês. Façam acompanhamento. Usem isso a seu favor. Não deixem de ter essa ajuda, sabe? Que é tão importante. Boa noite, gente. Eu tô aqui agora com a doutora Luciana. Ela é nossa referência como psicóloga aqui de implante coclear no DF. Ela conhece muito e conhece muitos pacientes desde o início de implante coclear no Brasil. Ela é referência. A gente tá conversando aqui porque, se vocês não sabem, agora vão saber. O tratamento psicológico faz parte do processo do implante coclear. E a gente precisa fazer um acompanhamento, até para a questão de expectativa, realidade, de como nossa vida vai mudar agora, depois do implante. Então, ela está me explicando várias coisas e eu quero que ela fale um pouquinho agora sobre a experiência dela de bullying das crianças que sofrem com implante, com aparelhos auditivos, e um pouquinho sobre implante coclear na visão da psicóloga. Então, Emily, aqui a nossa etapa é a avaliação psicológica pré-implante, né? Isso é uma exigência também da ANS, que é esse preparo, e aqui a gente vai, assim, né, investigar as suas expectativas, o que você está esperando, né, que aconteça com o seu implante, porque a gente faz questão de conscientizar o paciente que o implante não é mágico, você não vai fazer uma cirurgia, né, que você vai sair, acabou a anestesia, escutando tudo. O implante é um processo que tem fases, que tem etapas. A cirurgia é só uma das etapas. Então, antes disso, é importante a gente entender como é que você lida com a sua deficiência, quais as estratégias que você já, ao longo da vida, desenvolveu para lidar com as suas limitações, né? O que você espera, em quanto tempo você vai adquirir os resultados que você está aguardando. Então, é hora da gente brincar e pensar com as expectativas, que elas sejam reais, no nível que você precisa ter de consciência, porque a gente vê que quando as expectativas estão fora da realidade do implante, muitos pacientes entram até no processo de depressão, de isolamento social, porque a expectativa estava lá em cima e a frustração é muito grande, porque o processo leva um tempo, né? A gente fala médio e longo prazo. Então, se isso não for muito bem trabalhado, e isso não for muito bem conscientizado com o paciente antes da cirurgia, a gente corre o risco, né, desse paciente até abandonar o uso desse implante. Porque ele acha que vai vir logo depois, né, um resultado. Então, essa é uma fase que a gente conscientiza muito. Quando é uma criança, no caso de criança, o trabalho é muito de conscientização, é muito com a família. Então, a avaliação aqui, a gente tem aí no mínimo umas 3 sessões, e uma delas é com a família, seja adulto ou criança. Porque a gente também quer conscientizar o papel da família e de um irmão, da mãe, pai, marido, vizinho, quem seja, né, o papel que eles vão ter na reabilitação auditiva. Né, como eles vão se comunicar com esse paciente, quem vai ajudar a trazer nas terapias que depois vai ter. Né? Então, aqui o Instituto, a gente vê o implante é da família, não é só do paciente. A família está sempre inserida no processo de reabilitação. Ela entra nas terapias, ela faz parte das terapias, a gente orienta os pais das crianças como que vai ser todo o processo de estímulo dessa linguagem, tá? Então, é super importante a participação da família. A gente tem sempre um cuidado
com como aquele paciente vai lidar com o seu implante depois, né? Como ele vai lidar com os amiguinhos ou aqueles adolescentes, como vai lidar com seus amigos quando verem que tem um novo dispositivo, né? Alguma coisa diferente de um aparelho que às vezes fica escondidinho aqui atrás da orelha. Agora não, agora ele vai ter algo maior, vai ter antena ou vai ter todo o dispositivo aqui. Então, como que esse paciente vai lidar, né? Emocionalmente com essa exposição. E o que a gente tenta trabalhar é que ele tenha orgulho do seu implante, sabe? Que ele goste de mostrar o seu implante. E isso vai depender muito de como os pais lidam com isso com a criança desde pequena. Quando os pais mostram que é importante, que não tem vergonha, que tira foto, que dá beijinho, a gente fala, tirou? Boa noite, dá beijo no papapá, guarda com o maior carinho, porque aquele papapá é tudo de bom, né? Então, esse é um trabalho que a gente também faz logo após. Então, os pacientes vêm pelo menos uma vez por mês comigo, para eles lidarem com essas emoções novas que vão aparecendo, seja com o grupo social, seja com ele mesmo, a vergonha, o medo, né? E a importância, ele entender a importância do uso daquele implante, tá? Eu tava falando com a doutora Luciana que eu, quando eu era adolescente, se eu tivesse colocado um aparelho ou um implante coclear naquela época, nossa, eu choraria todos os dias, porque adolescente é tão complicado já com suas emoções e você ter algo visível. Eu que até falo bem assim, né, que as pessoas não percebem que eu sou surda, quando as pessoas percebiam que eu tinha algum problema, eu já ficava assim reprimida e já começava a chorar todos os dias. Eu chorava quando alguém percebia. Imagina se eu tivesse um implante externo, né, que desse para as pessoas verem, né? Hoje na fase da adolescência. Hoje em dia eu tô madura o suficiente para entender que isso é a melhor coisa que vai acontecer para mim, entendeu? E eu entendo muito bem o que passa na cabeça desses adolescentes, como que é difícil passar por isso e ficar bem, sabe? Então, realmente tem que ter acompanhamento psicológico. E a gente estava aqui fazendo uma ficha que é bem legal, porque a gente faz um questionário, falando todas as expectativas, o protocolo. Para avaliar a expectativa do paciente com relação ao implante, né? E a gente vê se as expectativas estão de acordo, e aí entra em cada tema ali que a gente percebe que precisa conversar um pouquinho mais. Mas com relação ao que você falou da fase da adolescência, é muito importante, né, o paciente, a criança, o deficiente, a pessoa com deficiência, já chegar nessa fase mais fortalecido, né, com sua autoestima mais fortalecida, porque a fase da adolescência é uma fase perversa. Né? E ele entendendo o que aquele implante representa para ele, o quanto ele depende, o quanto é bom ele usar esse implante, o quanto ele se aceita enquanto uma pessoa, né, com uma deficiência, né? E a gente coloca sempre para o paciente, você não é uma orelha andando, você é uma pessoa por completo, né? E com todas as suas virtudes, com todas as suas capacidades e com um problema auditivo, né? Então, quanto mais fortalecido ele entra na adolescência, melhor ele passa por essa fase aí desafiadora, né? E detalhe, quanto mais cedo é feito o implante, melhores os resultados, melhor, né, menos prejuízos as crianças vão ter na alfabetização, na estruturação da sua linguagem, na parte social. Então, o implante, existe uma fase ideal, que é o quanto mais cedo puder ser feito, melhor. Então, a gente tem bebês de 9 meses implantados já, e que chegam na fase ali da alfabetização sem nenhuma dificuldade, tá? Assim, também temos idosos que também fazem implante, né? Uma cirurgia que pode ser feita, e também tem um processo de reabilitação lindíssimo. Aqueles idosos que perderam a audição ou subitamente, ou foram perdendo com o tempo, né? Com a idade. O processo de reabilitação desses pacientes é muito bonito, né? De passar a participar da família, aquelas pessoas que já estão isoladas socialmente pela idade, aquele vozinho, vozinha que fica lá dentro do quarto porque já não escuta mais, né? E não tem mais funcionalidade na vida, não é uma vida mais produtiva, entra num processo de depressão, às vezes até numa demência precoce, né? Então, esses pacientes também podem fazer o implante e ter uma vida, voltar a uma vida funcional.
Hoje é o último dia com a sessão psicóloga e é o dia da família. Olha a situação. Trouxe todo mundo aqui. A família toda pra última sessão psicóloga. Tô esperando agora. Adorei! Ó, hoje foi a consulta da família inteira aqui, todo mundo dentro. E a doutora Luciana vai falar pra todo mundo sobre as coisas que tem que fazer no pós-cirúrgico, a paciência que esse pessoal tem que ter comigo, que vou estar desorientada da vida. E, enfim, todo mundo entendeu direitinho, né? Doutora Luciana, muito obrigada pela sua paciência em todas as sessões que você fez comigo. Foi muito bom, muito explicativo. Vou colocar aqueles outros vídeos também na internet e com certeza vai ajudar outras pessoas também aí pra, quem sabe, depois do implante, né? Entender mais. Agora é reta final, hein? Agora é só esperar a autorização do plano. E aí depois... Quem sabe a gente já entra em 2023 implantado. Obrigada, querida. Olha só. Olha que coisa mais linda esse mural aqui. Colecionando histórias e alegrias de todas as pessoas implantadas. A mamãe vai aparecer aqui também depois. Quando ele foi lá no programa da Fátima Bernardes. Olha que coisa mais linda. Uma criança que nasce com perda profunda e faz o implante. Muito lindo, né, gente? Realmente eu tô ou não tô com a melhor equipe? Gente, deixa eu contar uma novidade. Se tudo der certo, essa semana, aí não sei direito o dia, mas essa semana vamos fazer a cirurgia. E... ai, tô tão ansiosa, gente. Ai, enfim. Imagina, né? Vocês devem imaginar como eu estou. Mas assim, entreguei nas mãos de Deus. Eu sei que se tudo tá dando certo é porque Ele tem um plano para tudo isso. E então, já estão liberados para orar por mim. E no próximo episódio vocês já vão ver então a cirurgia. Já vão ver sangue, vão ser centro cirúrgico. Vai ter muita coisa mais interessante. E se Deus quiser, vai ser um capítulo de vitória. E vão acompanhando aí, que vai ter muita coisa legal aí pra gente aprender juntos. Beijo. Até o próximo episódio.